Olá! Hoje vamos começar a gravação de mais um de nossos brainstorms agora. Hoje estamos pensando sobre o jogo Breakir. Esse jogo nós compramos já faz tempo. Fizemos testes. E aí, como foi então? Fato, nós criamos hipóteses para o jogo. Nem todos testaram por problemas técnicos. Oleg explicará em detalhes. Ele preparou uma mini apresentação. Ele contará sobre os testes e resultados, incluindo monetização e produto. E agora estamos meio que em um beco sem saída. Vamos ver como o professor pode nos ajudar. Oleg, a palavra é sua. Bom, vamos começar a partir de maio. Tivemos uma atualização bem grande, que tivemos que reverter porque acabou dando prejuízo. Naquela época, a gente ainda não tinha analytics, e isso já respondendo possíveis perguntas e comentários sobre os banners. Os banners na atualização não lançá-los, atualizações prioritárias. Desde o começo de junho, lançamos uma atualização atrás da outra, primeiro com Analytics, depois vieram as atualizações técnicas e para conectar o app métrica. Levou um tempo para conectar o app métrica. Depois tivemos que reconectar em outra conta e ainda passamos por mais algumas iterações com erros. Conseguimos. Levou tempo. Descobrimos que podemos deixar isso de lado, pois passamos a analisar o teste AND pelo Superset. Desde julho começamos a testar várias hipóteses. A primeira hipótese que tivemos foi que os nossos modelos presentes no jogo eram muito infantis, compostos por um único objeto, pouco interessantes, simples, digamos assim, apesar de muito detalhados. Por isso, nós analisamos os modelos do concorrente e percebemos que eles focam em temas que são populares, em alto ou mais adultos. Por exemplo, os modelos dos concorrentes eram baseados em histórias. Estas poderiam ser, por exemplo, debates nos Estados Unidos ou outros tópicos semelhantes. O concorrente era mais bem-sucedido. Decidimos testar a hipótese de substituir os dois primeiros níveis por níveis populares do concorrente Banheiro e Torre de Pisa. Substituímos os dois primeiros níveis. Iniciamos o teste. Como resultado, ele mostrou mais desistências nos primeiros níveis, ou seja, esses níveis não agradaram ao nosso público. A hipótese foi um fracasso. Cancelamos essas mudanças e na próxima atualização fizemos uma série de configurações para realizar testes AND mais rapidamente. O primeiro teste AND que decidimos fazer foi um teste para aumentar a receita de publicidade. Por meio do seguinte, acho que vou fazer um pequeno parêntese aqui para explicar como funcionam os inters no nosso jogo. Os níveis são compostos por segmentos, separados por peças. Temos um papagaio com 14 peças, e na versão básica do jogo todas elas caíam, e o jogador clicava para montar a figura. O que fizemos? Dividimos 14 peças 4. Elas caem 4, mais 4, 3, mais 4. Por exemplo, entre essas partes, conforme elas caem, pontos intersticiais. Antes, a divisão de níveis começava mais ou menos na lhama. Esse é o quarto nível. Decidimos adicionar essa divisão já nos dois primeiros níveis, na verdade, fazer essa divisão neles, e assim aumentar as exibições de intersticial nos primeiros níveis. Dividimos o primeiro e o segundo nível em 4 partes e adicionamos mais um segmento ao nível 4, na lhama. No final, fizemos esse teste no iOS e no Android. Em ambos, o nosso ARPU aumentou e a taxa de retenção caiu. Esperávamos. Mas, pelos resultados do teste, a hipótese foi bem sucedida, só que o crescimento foi tão insignificante que, na nossa avaliação, o mais crítico foi termos perdido pontos percentuais na taxa de retenção, no primeiro, segundo, terceiro dia. É por isso que continuamos com este teste AB no iOS, já que a receita aumentou ligeiramente. Não implementamos essa configuração no Android e revertemos as alterações antigas. Iniciamos mais um teste AB no iOS. Por motivos técnicos, tivemos que cancelá-lo. Agora estamos preparando uma nova atualização e vamos rodar esse teste AB novamente. Que teste AB é esse? Em primeiro lugar, queremos fazer um teste AB com níveis que são desbloqueados por recompensa. Já adicionamos um recurso ao projeto. Quando o jogador não tem dinheiro suficiente para comprar um nível, ele tem a opção de assistir a um anúncio e desbloquear esse nível. Atualmente, isso não afeta o fluxo, pois o jogador tem dinheiro para os próximos níveis, 8 ou 9, e poucos jogadores chegam tão longe. Por isso, vamos ajustar o balanceamento para que, a cada terceiro, o jogador não tenha dinheiro para comprar o próximo. Ele assiste anúncio de recompensa para desbloquear nível.
Caso o jogador não tenha dinheiro suficiente para um nível de recompensa, ele pode apertar no Thanks e deslizar para o próximo, com um sweep automático. E o próximo nível é um pouco mais barato, então ele pode comprá-lo com a moeda do jogo. Jogadores que não querem assistir ao anúncio de recompensa e que normalmente desistiriam, passarão para o próximo nível e continuarão vendo interstitials. Depois, queremos mudar o esquema de cores do projeto. Comparação nos prints. Mudança adicionada no último update pode ser facilmente substituída. Planejado update e adição de banner. Pop-up sem anúncios no menu principal e mecânica de montagem automática de modelos por recompensa. Basicamente, para o futuro próximo, esses são provavelmente todos os planos que tínhamos para o projeto. Problemas, e a taxa de retenção diminui e o abandono dos jogadores por nível progride rapidamente. Queria perguntar, quanto tempo leva para montar uma figurinha comum a partir das peças? Level design. Quanto tempo leva a montar um nível com 30 peças? Tudo depende da complexidade do material de origem. No exemplo dessas figurinhas que pegamos de outro projeto, a ferramenta que usamos para montar as figuras é realmente bastante limitada em relação a essas pecinhas. Nem toda peça tem um equivalente nesse motor, precisa-se buscar alternativas. Por isso, algumas mais simples podem ser montadas por mim, como game designer, em 1 ou 2 horas, enquanto as mais complexas podem levar até um dia. Mais um para transferir esse modelo para o jogo. Aqui também é importante destacar que a qualidade das figuras disponíveis nesse programa não corresponde ao resultado. Se olharmos para a garota na banheira e a torre de Pisa, a garota tem um frasco de shampoo laranja. A referência que copiamos é muito boa, a garrafa é legível. Tivemos que negociar e concordar com esse pequeno detalhe. Falando da Torre de Pisa, se tirarmos a pizza, a bicicleta e outros atributos italianos, será difícil entender a Torre de Pisa sem eles. Por isso, negociamos para escolher os modelos que mais se aproximam do resultado desejado. Aqui, para comparar, temos o banheiro e a Torre de Pisa. Por exemplo, a Torre de Pisa foi difícil, tendo que encontrar peças parecidas, que pudessem ser montadas a partir de outras, para formar essa Torre de Pisa, e acabou aumentando a quantidade dessas peças. Porque essas peças de transição com triângulos não existiam nesse programa, tivemos que fazê-las com peças pequenas. Consequentemente, a quantidade aumentava, mas não podíamos ultrapassar certos limites, então reduzimos a altura e otimizamos de outras formas a quantidade de peças. Eu joguei o concorrente. A primeira coisa que eu notei foi todo esse clima, esse ambiente. No jogo, no Brick, o clima é sombrio e não dá para ver o ângulo como no deles, onde a peça de cima é grande e seu olhar é atraído para ela, então você sempre vê o que está montando. Se você colocar lado a lado dois prints do concorrente e do Brick, dá para ver que o deles é leve, colorido, o foco vai direto para a peça. Não tem aquele incômodo nos olhos por causa dos painéis escuros. O ângulo, além disso, é mais de cima para entender melhor onde está cada peça. O segundo ponto é provavelmente o início, o primeiro flow. Mesmo com um tutorial, eles praticamente não têm isso, mas no começo deixam muito clara a divisão das peças. Acho que a cada terceiro ou quarto bloco eles misturam. Eles dão ao jogador um flow o mais fácil possível para que ele entenda rapidamente como fazer. Além disso, as peças deles são feitas de um jeito que você monta a composição a partir de detalhes rápidos e pequenos, o que gera interações nessas partes e reduz o abandono. No geral, eles posicionaram as interações de forma inteligente. Ponto. Não entendo o timer anda tão rápido, segundos, não faz sentido. Lá eles dão mais moedas. Não conferi, não entendi, ele existe. Se ele existe, faria sentido ter um ranking para que o jogador montasse o mais rápido possível. Do jeito que está, ele só pressiona, força o jogador a fazer isso, mas não oferece benefício. Ou seja, não é contagem regressiva, não é para frente. Você não entende quanto tempo preciso e para que isso serve. O quarto ponto é sobre as moedas, como estão distribuídas agora. Agora eles estão colocados incorretamente. Como eu passei de fase e a próxima já deveria ser liberada pelo progresso. Mas aí me dão moedas para eu desbloquear essa fase. São dadas inutilmente. Eles têm aqueles níveis especiais que usar como recompensa. Seria lógico fazer isso. E as moedas ele assiste ao anúncio de recompensa. Quinto ponto, um dos mais importantes. Nesses jogos,
A Say Games, uns caras que fizeram o Kindir, um jogo parecido. É importante o colecionismo. Quando você monta a figura, ela some, você não a vê. Não fica como nas prateleiras deles, aquele troféu onde você olha como uma criança. Por exemplo, tem uma pilha de brinquedos montados, mas aqui eles somem. Seria legal ter uma tela onde todas as suas figuras ficassem expostas, montadas nas prateleiras. Acho que eles também fizeram de um jeito interessante, talvez em desenvolvimento. Pode ser mais complicado, que é a abertura dos pacotes. O corte, essa simulação, claro, também dá um impulso. E, provavelmente, essa distribuição esquemática. É bom que as peças fiquem assim. Eu, particularmente, nos primeiros níveis, tentaria separar as peças para o jogador. Depois, em partes, a cada quarta peça, uma peça dividida. Fiquem espalhadas, para aumentar a dificuldade, porque o ângulo de visão está assim e o fundo escuro faz você ficar mexendo por muito tempo e não entender quando a peça está ali, você não sabe se é ela trocando. Isso, bom, não me dá muita diversão. Aqui, a primeira coisa é a interface mesmo. Eu testaria primeiro o fluxo deles e a parte de colecionar.